Bom dia, pode iniciar. Certinho. Então, boa noite, turma. Eu sou o professor Carlos, né? Hoje nós vamos falar da disciplina de validação de métodos analíticos. Então, a gente está iniciando um módulo novo. Essa disciplina vai contar com 3 aulas, e essa matéria é uma matéria muito importante. Hoje nós vamos falar sobre uma introdução sobre validação de métodos, sobre as variáveis, tabelas, séries, gráficos, os tipos de erros. Também a gente vai treinar aí fazendo um exercício usando o Excel para cálculos básicos, que são utilizados muito em validações, certo? Então, quando a gente está no laboratório, a ideia do laboratório, a gente está desenvolvendo um experimento, a gente está fazendo uma análise, e essa análise, ela vai nos levar a um resultado. Esse resultado, ele é de extrema importância para o processo, porque a partir desse resultado, nós teremos, assim, grandes decisões por trás dele. Pode ser, vamos pensar num resultado de uma análise de sangue no laboratório que a gente está acostumado a fazer. A partir daquelas análises laboratoriais ali, o médico vai levar, né, a medicação correta para tratar aquela possível doença que está ali. Pensando em laboratórios químicos, a gente tem lá um processo industrial que seja, uma produção de algo que a gente vai jogar aí no mercado, vai ser lançado no mercado, que pode ser tanto para alimentação humana, para alimentação animal, e por trás disso a gente tem que ter resultados para garantir toda aquela análise que foi feita de acordo com a minha necessidade. Então, para que eu tenha resultados confiáveis, é importante que eu tenha aí resultados válidos. Uma parte desse processo, então, no laboratório, vai ser exatamente a validação de métodos. Então, quando eu vou olhar as etapas de realização de um ensaio no laboratório, a gente está falando aí de um laboratório de análise químicas, e vai ter uma etapa para que a gente tenha até a liberação do resultado. Então, o primeiro momento, né, vai ser uma análise crítica de contrato. Eu vou ter um contrato onde o meu fornecedor vai falar das demandas. Então, por exemplo, eu estou contratando um laboratório terceirizado que faz análise de água. Eu tenho um poço artesiano e eu quero analisar essa água. Então, vou contratar esse laboratório, eu vou entrar em contato com eles, olha, eu preciso atender uma determinada legislação, eu quero saber a qualidade dessa água, e aí eu faço, né, a ideia ali do que é, o que eu preciso, ver se atende ou não de ambas as partes, até que eu firmo um contrato com isso. Dependendo da empresa, não tem essa parte, né? Porque se eu estou falando de um laboratório acoplado aí já a uma produção, essa parte já é intrínseca ali da atividade daquele laboratório. Uma segunda etapa, a gente tem a amostragem. O que é a amostragem? Assim, é eu ir lá, de fato, pegar a amostra que eu tenho interesse para fazer a minha análise. Então, eu dei o exemplo aí da minha água do poço artesiano. Estou lá pegando a água do poço artesiano, em um determinado momento, né, e alguém vai, especialista até mesmo em amostragem do próprio laboratório, ou eu mesmo vou lá coletar uma pequena porção, e a partir dessa porção vai ser avaliado. Então, eu tenho já, fui lá, fiz o contrato, peguei minha amostra, vai ser todo o transporte para o laboratório. Pode ser que, né, isso aconteça dentro da mesma empresa, como pode ser fora. E aí essa amostra vai ter uma codificação. Vai ter uma codificação que vai identificar ela, né? É a identificação, de fato, daquela amostra, e a partir daí, todos os ensaios vai ser realizado em cima dessa identificação. E aí eu tenho a parte de armazenamento da amostra e controle. Então, assim, essa amostra chegou no laboratório, ela foi codificada, ela vai ser analisada imediatamente? Pode ser que não, pode ser que ela entre no outro dia na rodada. Então, a gente tem uma parte de armazenamento, e aí cada tipo de amostra tem as suas particularidades.
tem amostras que precisam ser refrigeradas, tem amostras que precisam ser congeladas, tem amostras que pode ficar em temperatura ambiente. E aí, uma etapa aqui bem importante, ó, que é o foco da nossa disciplina, que é essa etapa 6. Aqui nós estamos falando exatamente da validação do método, onde eu vou dar validade aos meus resultados, onde eu vou ver se ele realmente atende aquilo que ele foi proposto. E vai ser o foco dessa disciplina e nós vamos discutir mais sobre isso. Então, depois tem o preparo da amostra, né? É, eu vou fazer uma amostra, por exemplo, de ração, e vou fazer a análise de minerais nela, usando um equipamento que precisa dela líquida. Então, tem todo um estudo onde eu vou usar determinados reagentes específicos, que vai fazer o ataque de forma que todo aquele meu analito que eu tenho interesse, que estava no sólido, ele vai para uma solução, e essa solução aí vai ser analisada. Mas eu tenho, então, esse preparo que garante a integridade do meu analito para que eu possa quantificar corretamente. É uma etapa muito crítica nos laboratórios, é uma etapa que exige muita atenção e muitas das vezes, devido à rotina extensa, ela é até negligenciada. Até que eu tenha a minha amostra preparada, eu faço a realização do meu ensaio. Aí no meu ensaio eu vou ter lá um número, pensando no método quantitativo. Atrelado a isso, eu vou ter o cálculo de incerteza, né, para eu poder falar assim, olha, eu tenho esse resultado aqui, que ele é 2 ppm, mas ele pode oscilar aí mais ou menos 0,01, porque tem toda a parte de medição por trás, e todo instrumento de medição tem um erro, eu consigo compilar tudo isso no cálculo da incerteza, que é uma das exigências da norma 17.025, que é a norma destinada para laboratório, é a ISO de laboratório, que a gente vai comentar sobre ela. E aí eu tenho a elaboração do relatório, a elaboração que seja de um laudo, e no final tem o descarte do resíduo, que nem tudo que foi preparado foi analisado, o que sobrou a gente precisa descartar. E descartar de forma correta, justamente para que a gente não possa ter nenhum tipo de problema. Então, aqui eu tenho a 17.025, a ISO 17.025, que ela fala sobre os requisitos gerais para a competência de laboratório de ensaio e calibração. Então, todo aquele laboratório que realiza um ensaio, que realiza uma análise, ele está passível de ser acreditado na 17.025, incluindo laboratórios que fazem calibração. A ISO 17.025 é obrigatória? Não, ela não é obrigatória, ela é de interesse da instituição, ou até mesmo a necessidade, uma exigência por algum órgão competente, mas em termos de todo laboratório tem que ter ISO 17.025, não, vai depender aí das atividades se ele tem interesse. Então, o documento ele foi desenvolvido com o objetivo de promover a confiança na operação de laboratórios. Nele vai ter os requisitos para os laboratórios, de modo a permitir que eles demonstrarem que opera competentemente, que são capazes de gerar resultados válidos. Então, assim, se você pegar esses consultores que trabalham com a 17.025, eles vão sempre falar assim, né? Que para entrar no time dos melhores do mundo, os melhores laboratórios do mundo, certamente esse laboratório precisa trabalhar com a ISO 17.025. E lembrando que ela é mais abrangente que a 9.001, então, para quem trabalha já com a 17.025, automaticamente ele está acreditado na 9.001. Um ponto que eu gostei de destacar aqui é que a ISO 17.025, ela não estabelece como a validação deve ser realizada. Então, a norma pede que o método tem que ser validado.
E aí o laboratório vai ter condições de fazer isso. E os auditores vão avaliar, mas ela não fala exatamente como deve ser feito. O que o Inmetro tem aqui no Brasil, junto com a CEGECRE, aí, é o DOC 8. A CEGECRE é a Coordenação Geral de Acreditação. O DOC 8, aqui a gente tem uma revisão de junho de 2020, mas ele é constantemente revisado. A gente vai ter até outras revisões. É interessante, sempre que a gente tiver interesse, a gente entrar no site, que lá vai ter. Então, esse documento fala sobre o objetivo, que é auxiliar os laboratórios de ensaio na tarefa de demonstrar que o método analítico, nas condições que é praticado, tem as características necessárias para a obtenção dos resultados da qualidade exigida. Ou seja, eu estou lá no laboratório que eu trabalho, com toda aquela condição, com o pessoal que trabalha lá, com os reagentes que tem por lá, com os equipamentos que tem por lá, eu vou pegar o procedimento e vou executar. E aí eu consigo validar esse método de acordo com o DOC CGEC 008, que ele fala exatamente sobre como fazer essa validação. Aqui sim a gente tem o como fazer. Vou seguir todos os passos? Não. Eu tenho que ter uma análise crítica desse documento para ver o que atende na minha realidade. Então aqui está o site, o inmetro.gov.br, credenciamento, organismos, e aí aqui tem a lista com todos os docs. Então, tem o DOC 8 aqui, com orientação para validação de métodos, mas aí, para outros requisitos da norma, a gente tem aí outros docs que são orientativos. Então, é fundamental que a gente trabalhe com esse documento, uma vez que ele é um documento orientativo do Inmetro. E o Inmetro, né, está por trás aí de toda a acreditação. Então, puxando o gancho, a gente precisa validar nossos métodos. Além disso, a gente tem duas RDCs. E aí, cada empresa vai seguir um órgão. Para as empresas que o órgão que fiscaliza é a Anvisa, como, por exemplo, as farmacêuticas, a gente tem que utilizar a RDC 166, que fala sobre validação de métodos. Então, a gente tem a RDC 166 de 2017, tem a RDC 27 de 2012. O que a RDC 166 fala? Ela dispõe sobre a validação de métodos analíticos e dá providências. Então, quem responde à Anvisa, por exemplo, as farmacêuticas, em todo o desenvolvimento de métodos, de todo o desenvolvimento de medicamento, de vitamina que seja, a gente tem uma parte onde aquele produto vai ser analisado. Esse produto foi analisado por um determinado método. Esse método analítico, ele tem que ser validado. Como que ele vai ser validado? Conforme a RDC 166, porque aí ela vai dar a disposição do que de fato precisa conter nesse relatório de validação mediante a todos os testes realizados em bancada daquele analítico que eu tenho interesse. Já a RDC 27, ela fala sobre os requisitos mínimos para validação de métodos bioanalíticos empregados em estudo com fins de registro e pós-registro de medicamento. E aqui a gente tem uma comparação de onde uma vai atuar, onde a outra vai atuar. Então, a RDC 27, ela fala muito de matrizes biológicas, enquanto que a 166 fala de insumos farmacêuticos, de medicamentos e produtos biológicos. Então, aqui na RDC 166, eu estou falando, por exemplo, de um princípio ativo. Eu comprei esse princípio para fazer uma formulação, eu vou avaliar pela RDC 166. Agora, quando eu estou olhando assim, esse princípio no sangue do paciente, por exemplo, eu vou usar a RDC 27. Então, em níveis de concentração, na RDC 166 eu acabo falando de concentrações mais elevadas quando comparada com a 27.
Na 166, a gente tem aí até matrizes mais simples em relação a 27, que, como a gente falou, né, trabalhando aí com meios biológicos, acaba que esse efeito matriz aí também ele pode ser pronunciado. Então, a RDC 166, muitas das vezes, é utilizada aí no controle de qualidade de fármacos e produção, enquanto que a 27 na avaliação de registro e pós-registro de medicamento. Então, qual que é a necessidade de implementar um sistema de gestão de qualidade em um laboratório? Então, qualquer laboratório que a gente for atuar, ele vai ter um sistema de gestão de qualidade, justamente que o objetivo é garantir a qualidade dos seus serviços. Aqui tem um exemplo que eu trouxe, ó, que é a análise é um desenvolvimento de um método por cromatografia gasosa com detector de massas para avaliar esteroides que estão relacionados com o controle do doping. E aí a gente tem aqui, ó, a validação do método. Olha que interessante isso, né? Imagine só quão seria desastroso eu fazer uma análise e eu falar que um determinado atleta foi pego no doping, sendo que ele não foi. Por que que eu estou falando isso? Assim, o atleta não usou nenhum esteroide. E o método foi lá e acusou. E pode ser que tenha uma contaminação durante o método. Ou pode ser que o meu método não foi desenvolvido efetivamente. E aí eu vou ter um problema sério, porque a partir de análises laboratoriais, nós temos grandes decisões. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo, justamente para isso, né? Quando a gente tem um método validado, quando a gente tem até mesmo uma acreditação, quando a gente tem um verdadeiro sistema de qualidade, ele está justamente para minimizar esses impactos, para que a gente tenha garantia e qualidade do serviço, para que aqueles resultados que estamos provando sejam resultados válidos e confiáveis. Então, a gente tem aí uma infinidade de aplicação. Aqui eu trouxe exemplo da tabela nutricional. Então, qualquer alimento que a gente for no supermercado, que eu pegar ele, ele vai ter uma tabela nutricional. Lá vai falar sobre o valor energético, de carboidrato, de açúcar, proteína. Em relação a isso, hoje a gente tem legislação que até vai falar se ele é alto em açúcar, alto em gordura, alto em sódio. Tudo isso via a análises laboratoriais, né? Então, eu tenho meu alimento, eu preciso mandar ele para o laboratório para que faça todas as análises que vão estar contendo na tabela nutricional. Exigência isso. E é lógico que a gente quer que os resultados sejam verdadeiros, que os resultados sejam válidos, que os resultados sejam confiáveis, né? Afinal de contas, a gente tem toda uma nutrição desenvolvida em relação a isso. Se eu vou lá no nutricionista, ele fala, olha, tantas calorias você pode consumir. E eu vou lá na tabela ver isso. E também a nutrição animal é muito sério. Se eu emitir um laudo de um produto, de uma ração, e essa ração tiver algum problema, e esse problema não foi detectado durante as análises, pode gerar um prejuízo muito grande para o rebanho em que pegou essa ração. Por isso que temos aí a responsabilidade de trabalhar certo no laboratório, e parte disso se passa por um processo de validação de método analítico. E aí eu posso citar inúmeros exemplos, desde a parte de bebidas, alimentos, mineração, os fármacos como um todo, cosméticos. Então, assim, tudo onde a gente tem um laboratório que dá suporte a uma área, um laboratório que desenvolve algo, a gente emite uma quantificação, ou até mesmo uma qualificação, né? Eu posso fazer testes qualitativos de presença ou ausência, e também é possível validar um método qualitativo.
Então, a validação de métodos, os laboratórios devem assegurar aos seus clientes que são capazes de fornecer dados com a qualidade esperada, ou até mesmo, né, a qualidade esperada daquele processo. Tem uma indústria, tem um processo, tem uma análise. Então, o laboratório tem que fornecer a qualidade esperada. Para isso, a gente tem aí uma ferramenta que é o ciclo da segurança e da qualidade analítica, que é esse ciclo aqui, ó. E ele é composto por 3 momentos, onde a gente tem aqui o primeiro momento, a validação do método, o cálculo da incerteza e o controle de qualidade. O que que é esse controle de qualidade? Eu gosto de trabalhar como controle de ensaio. Eu gosto mais desse termo do que o termo controle de qualidade, porque em algumas áreas aí pode gerar um certo choque. Mas nosso foco aqui é no laboratório. Então, eu tenho lá a minha análise que eu estou fazendo da água do poço. Eu tenho meu analito de interesse. Eu quero determinar um determinado analito. Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero determinar chumbo na água do poço artesiano que eu tenho. Eu tenho uma legislação que fala qual que é o máximo permitido de chumbo para aquela água. Então, eu vou lá no laboratório, falei com ele, ó, eu quero analisar chumbo nessa água de poço. Ele vai ver quais os métodos disponíveis e ver se atende a legislação. Para ver se atende a legislação, certamente passou pelo processo de validação, porque aí na validação vai falar qual que é a quantidade mínima que ele consegue detectar e essa quantidade atende a legislação ou não. Então, a partir daí, se eu tenho aí incerteza, então, por exemplo, eu tenho aí o meu analito, eu quero determinar um determinado analito, que ele é 1,05 ppm, que ele tem na minha amostra. Mas aí a incerteza vai falar que eu tenho aí esse método 0,5, mais ou menos 0,5, tanto para cima quanto para baixo. Então, assim, porque toda medição, ela tem um erro associado a ela, porque toda medida tem um erro associado, intrínseco disso. Mas, então, assim, eu estou lá no laboratório, vou fazer a minha análise, coloquei para rodar e tudo, e aí eu preciso garantir que naquele momento o equipamento está tendo essas respostas necessárias para que essa análise ocorra de modo efetivo, de modo confiável. E aí que eu tenho controle de ensaio. É no controle de ensaio, que ele chama aqui de controle de qualidade, que eu vou avaliar se eu tive alguma contaminação, se a minha amostra está interferindo ou não no meu sinal analítico. Então, é super importante tudo isso. Ó. Então, nos elos aqui, a gente tem o elo indicando o uso de equipamentos calibrados, né? Então, quando a gente vai aí para o laboratório, os equipamentos têm que ser calibrados. Essa calibração, ela emite um laudo. Lá nesse laudo, eu tenho as incertezas associadas para cada medida ali. Também tem o uso de padrões certificados. Então, eu também vou comprar, se o meu equipamento ele precisa de uma calibração, eu vou comprar um padrão que tem um certificado, que ele vai falar exatamente qual que é a concentração, né? Qual que é o teor daquele meu analito naquele padrão, associado a uma incerteza. Então, avalie se o método é adequado ao uso, fornece informações para o cálculo de incerteza. Depois que eu calculei a incerteza, fornece o nível de confiança dos resultados analíticos durante a rotina. E quando eu tenho o controle de qualidade, controla a análise de rotina e fornece novas informações da validação. Então, isso é um ciclo que não se acaba, né? A validação, ela não acaba. Muitas vezes a gente tem tendência no laboratório de pensar, eu vou fazer uma validação aqui e ela é para sempre. Não, pelo contrário. Eu fiz a minha validação, eu calculei minha incerteza, eu vou começar a realizar minhas análises, e aí eu tenho os meus controles de ensaio. Então, a toda rodada de análise, eu passo os meus controles de ensaio. Com o passar do tempo, eu vou ter aí
caminhão de dados, de informações interessantíssimas e úteis, que eu vou poder usar aí para avaliar exatamente esse método. Será que com o passar do tempo eu consigo recalcular a minha incerteza e falar que eu tenho uma incerteza menor, ou até mesmo maior do que aquilo que foi proposto? Como que eu consigo fazer isso? Pelo meu próprio estudo, né, de controle de ensaio que eu vou ter aí a cada rodada. Então, é por isso que é um ciclo mesmo, proposto aí por Olivares e Antunes em 2012. Esse ciclo, né, é uma maneira prática de relacionar requisitos que podem ser usados para promover a rastreabilidade e confiabilidade dos resultados. A relação entre os requisitos pode ser entendida ao implementar-se um novo método de laboratório. É necessário validar o método, visando demonstrar que é adequado ao uso pretendido, destacando que durante esse processo era possível conhecer os pontos fortes, os pontos fracos, os gargalos aí do método. Então, é necessário demonstrar que é adequado ao uso pretendido. Assim, eu gosto muito dessa frase, adequado para o uso pretendido. Isso é mostrar que o método está válido, que ele é adequado. Ao mesmo que o método seja normalizado, sempre será necessário que avalie algum parâmetro de validação, para verificar se o laboratório consegue obter os resultados adequados com o método normalizado em condições operacionais, funcionários, instalações e equipamentos. Ou seja, eu vou desenvolver um método aqui, eu vou no meu laboratório, onde eu vou fornecer um resultado. Mas esse método, ele vem de um compêndio, que ele vem de uma associação que fala que ele tem que ser feito desse jeito, ele foi feito há milhares de anos, repetido, todo normalizado ali, todo mundo executa, mas para a minha realidade, como que é a minha resposta? É importante a gente ter uma avaliação que seja mínima, mas para a condição daquele laboratório, com aqueles funcionários, com aqueles equipamentos, com aqueles reagentes, como que esse método, mesmo normalizado, ele funciona. Então, após a validação, que é o primeiro passo, o segundo leva a estimativa da incerteza e após o cálculo da incerteza pode ser determinado o nível de confiança e o terceiro e último passo do ciclo será a aplicação do controle de qualidade, que visa demonstrar durante a cada batelada de ensaio que o método ainda é capaz de proporcionar resultados confiáveis. Então, tem a minha validação, tem a minha incerteza e a minha análise de rotina no laboratório. Toda vez que eu for fazer uma análise de rotina, é fundamental que a gente tenha aí controles de ensaio. O que é esse controle de ensaio? É a análise de um branco, né? O branco é aquilo que tem tudo menos o meu analito de interesse. Então, se ele não tem meu analito, ele não é para dar resposta. Mas em determinada situação, ele está dando uma resposta. Acima até mesmo da concentração da minha amostra, por exemplo. Pode ser uma contaminação, viu um lote errado do produto, teve uma pipetagem errada, uma contaminação cruzada, e aí aquela amostra que é o meu controle, que não era para dar sinal nenhum, que não era para ter resposta dentro da faixa que eu trabalho, ela passa a ter um sinal. Ou seja, isso indica que eu tenho uma contaminação. Então, durante todo o meu estudo de validação, que é o que a gente vai aprender nessa disciplina, a gente vai ver que é importante a gente avaliar quais são os melhores métodos de controles, cada método vai ter seu controle ideal, isso vai ser de acordo com a necessidade ali do laboratório, do método, dos equipamentos, dos reagentes. Então, não existe uma receita pronta, existe um conhecimento construído. Certo? Então, considere que para cada batelada de amostra seja realizada uma amostra de uma concentração conhecida. Assim, é possível avaliar imediata exatidão e, em longo do prazo, calcular a dispersão em uma série de resultados, obtendo a precisão intermediária. Ou seja, na minha análise ali, eu estou colocando algo conhecido, eu sei quanto que tem que dar. E aí, eu vou avaliando isso todos os dias. Tenho meu limite aceitável.
E aí eu vou ver, de fato, assim, qual que é a minha exatidão, né? Eu tenho um padrão que é 2, ele está dando 2,1, ele está dando 2,1, no outro dia ele dá 1,99, e eu vou vendo essa dispersão dos dados ali para eu poder calcular de fato. Tanto a precisão, que tem a ver aí o quão dispersos estão esses dados, ou quão assertivo ele está, que é a exatidão. Isso são figuras de méritos utilizadas na validação nos guias, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Então, destaque que para dar sustentabilidade à aplicação dos requisitos, o ciclo é ligado por elos de uma corrente, indicado o uso de equipamentos calibrados e padrões certificados necessários para a confiabilidade dos dados. Então, assim, quando eu vou ter um cálculo de incerteza, eu preciso ter equipamentos calibrados e padrões certificados que já vai estar embutido neles ali no próprio laudo a incerteza e eu vou juntar tudo isso para eu poder calcular a minha incerteza. Então, como que eu sei isso, né? Se eu pegar um certificado de calibração, ele vai ter lá um selozinho do Inmetro, indica que essa calibração é uma calibração é, de acordo com a Rede Brasileira de Calibração, que é a RBC. Entre os requisitos do ciclo, a validação é a primeira etapa do ciclo, mas existem outros controles que podem ser aplicados com o emprego de materiais de referências, procedimentos externos, com a participação de ensaio de proficiência, que é exigido. Então, assim, a gente está vendo que tem outras coisas, né, que devem ser somadas à minha análise. Eu tenho aí toda a parte de validação, e aí eu vou usar os meus controles de ensaio para eu ter garantido aqueles resultados. Então, durante a validação do método, é possível verificar, por meio de experimentos no laboratório, devidamente conduzidos, se o método é adequado ao propósito pretendido. Isso se o laboratório é capaz, com o emprego desse método, produzir resultados correspondentes às necessidades e características do problema analítico. Então, toda essa parte de validação é justamente para isso, para falar que ele é válido, que ele atende o propósito. Então, a validação verifica se realmente o método mede o que foi destinado a medir. Por exemplo, proteína em farinha de soja. E também se tem uma precisão adequada. Então, considerando que a validação é um processo de medição, antes de iniciar, os equipamentos utilizados devem estar funcionando adequadamente e devidamente calibrados. Então, vou para o laboratório, vou começar aqui. Não, a gente vai para o laboratório para fazer uma validação. Primeiro passo, planejamento. Planejamento, para a gente avaliar as condições, se a gente tem tudo aquilo que a gente precisa para a gente poder executar da melhor forma possível. Então, assim, o analista que vai desenvolver essa validação, ele também tem que ser treinado, ele tem que entender o que é uma validação, ele tem que ter conhecimento daquilo que está fazendo, porque aí o processo é muito mais fácil, o processo chega a ser simples e mais eficaz, né? Então, por isso que a gente tem a disciplina, e essa disciplina conta, né? O curso de Química conta com a disciplina de validação de método, justamente porque é importante e é uma rotina de laboratório. Então, para isso que nós estamos aqui, para que nós possamos sermos qualificados e a gente ter capacidade de fazer uma validação de método da melhor forma possível. Então, quais métodos devem ser validados? Métodos desenvolvidos para resolver problemas específicos, né? Então, tem lá uma produção, do nada, tem uma determinada substância que eu quero avaliar. Tem que validar para isso. Se o método foi modificado para solucionar um novo problema, será que essa modificação vai interferir na qualidade dos meus resultados? Como que eu vejo isso na validação? Método utilizando uma matriz diferente que foi realizada. Então, por exemplo, eu tenho uma análise que ela foi desenvolvida para soja. Aí eu vou começar a usar ela para milho. Será que funciona? E o efeito matriz? Será que uma matriz tem respostas diferentes? Pode ser que tenha.
Como que eu vou saber se tem ou não? Validando. Então, na implementação de um método, né, quando os equipamentos foram substituídos, eu vou avaliar ali minimamente se aquele equipamento também ele atende essas demandas ou quando o escopo foi alterado. São comuns os casos de validação comparando métodos, buscando que sua demonstração da equivalência. Então, eu tenho um método, eu estou comparando com outro. É legal isso, porque eu vejo, sigo o método padrão ou o método oficial, tem a mesma resposta com esse método que eu estou avaliando. Isso não é uma validação, né? Isso é uma parte da validação, que é a comparação. Então, os métodos oficiais requerem a avaliação de alguns parâmetros de validação para demonstrar que o laboratório os emprega com propriedade em seu ambiente e mantém as condições necessárias para ter uma boa qualidade dos resultados. Então, aquela coisa que eu já comentei, os métodos normalizados, os métodos oficiais, que eu vou executar no meu laboratório, eu tenho que ter aí minimamente um estudozinho para avaliar as condições. E os parâmetros, eles dependem da natureza do método, das alterações publicadas em órgãos regulamentadores, das mudanças realizadas pelos laboratórios, dos equipamentos, condições do método que vai ser usado, alterações de limites legais, custo, entre vários parâmetros aí. E aqui a gente tem os parâmetros que normalmente a gente tem em um relatório de validação. Então, se eu pegar um método, vamos pegar esse aqui, ó, análise de elementos em menores concentrações, em traços. Então, eu estou avaliando aí se a minha amostra tem quantidades bem pequenas de chumbo, de arsênio, selênio, por exemplo, ou algum outro contaminante. Contaminante, as concentrações são baixas, pelo próprio nome já diz, não é para ter, né? Que o contaminante, ele é um grande problema. Então, se a gente pegar esses métodos de análise aí, com elementos menores, assim, traço, a concentração é tão baixinha que está no nível traço. Eu vou ter que avaliar precisão, seletividade, recuperação, robustez, sensibilidade, limite de detecção, limite de quantificação. Todos esses parâmetros, todas essas figuras de método que a gente conhece. Mas se eu for para o método qualitativo, que eu falo da presença ou ausência, eu falo tem ou não tem? Eu vou avaliar a seletividade, a robustez e o limite de detecção. Afinal de contas, ele não quantifica, ele só avalia se tem ou se não tem. Quando eu falo em concentração de maior teor, eu estou preocupado com o meu limite de detecção e quantificação? Não, porque o teor é elevado. E aí eu vou avaliar a linearidade, né, a faixa de trabalho, a robustez, a recuperação, a seletividade e a precisão. E também, quando ele fala de propriedades físicas, a gente fala de precisão, seletividade, tendência, robustez e sensibilidade. Então, aqui a gente já tem, assim, base para que a gente possa fundamentar a validação daquele método. Então, qual que é o meu objetivo com essa análise? Como que eu vou validar? Por aqui eu já tenho uma ideia. E aí, eu trouxe 3 referências que eu gosto bastante. Então, boa parte dessa aula até então foi feita justamente com esse livro aqui, que chama Gestão de Qualidade em Laboratórios, que é do Igor, com outro professor. É um livro que ele é muito completo quando a gente fala de qualidade de laboratório. E esses outros 2 livros aqui, eles já vão para a prática, né? Validação para análise de alimentos. Então, aqui a gente vai ter análise de umidade, proteína, gordura, relatórios de validação. Então, a gente tem uma ideia de como, né, pode ser escrito um relatório desse. E aqui a gente tem a aplicação também, garantindo no 17.025. Todos esses livros, né, esses 2 livros aqui, a gente consegue gratuito, né, na internet, no site da Remesp, e o do Igor, ele é comprado. Então, essa foi a introdução até o momento, quando a gente falou de validação. Então, a ideia agora é a gente entrar nos pequenos detalhes até a gente poder falar
de um relatório completo de validação e exemplos e como que isso é feito na prática. Então, a gente vai entrar em alguns termos aí. O que seria uma variável? É aquilo que está sendo medido em uma população, por exemplo, peso, altura, intenção de voto, idade, e elas podem ser classificadas tanto como qualitativas e quantitativas. Então, as qualitativas são medidas por números, as qualitativas por atributos e não números, quantitativas números, qualitativas não. Então, as nominais, por exemplo, sexo, estado civil, intenção de voto. Ordinais, escolaridade, colocação. As quantitativas, aí são medidas numéricas, né, que podem assumir infinitos valores, como, por exemplo, altura, peso, são as contínuas, e as discretas, que assumem os valores pontuais, como, exemplo, número de filhos, número de votos. Por que a gente está falando sobre isso? A gente vai levar isso para o nosso cenário no laboratório. Eu não falei que a gente tem no laboratório medidas qualitativas? Eu tenho ou não aquele meu analito, aquele meu contaminante? Então, para a gente ter um apanhado geral sobre isso. Ou quanto que tem, aí é uma variável quantitativa. Tem ou não tem, qualitativo. Quanto que tem é quantitativa. Então, é muito comum em laboratórios, em, em relatórios, a gente fazer tabelas e gráficos para demonstrar os dados estatísticos, para que fique visual, para que fique claro, que aí quando a gente bate o olho, a gente já tem uma noção de como que está esses resultados, se está bacana para o uso pretendido ou não. Então, a finalidade da tabela é resumir as informações de dados. A construção permite que o leitor entenda a necessidade de recorrer ao texto. No geral, a tabela tem título, cabeçalho, corpo, coluna. A gente tem aí o total, que é optativo, mas utilizado deve aparecer em destaque separado por linha. Traços horizontais, que separam o cabeçalho e o total, quando houver. Os traços verticais, que só aparecem dentro da tabela. Caso apareça aos lados, a tabela se torna um quadro, por isso que a tabela não tem traços nas laterais, e a fonte indica a fonte responsável pelo fornecimento dos dados. Então, aqui a gente tem um resumo de tudo isso, ó. Então, eu tenho o título da minha tabela, que eu vou colocar aqui, tabela 1. Sempre que eu for chamar no texto, eu vou colocar de acordo com os dados apresentados na tabela 1, e aí eu continuo a minha discussão. E aí, lá no meu texto, vai ter a tabela 1 com o título bem identificado. O rodapé aqui tem a fonte, então, de onde que veio esses dados, foi o próprio autor ou não, foi de alguém, onde vai ter. A coluna indicador que mostra a natureza do conteúdo de cada linha, o cabeçalho que vai designar a natureza do conteúdo de cada coluna, o corpo, que refere-se às respostas das variáveis indicadas no cabeçalho, e a observação, nenhuma casela deve ficar em branco, o hífen, que indica que o valor numérico é nulo. Então, não, por aqui eu vou deixar nada, não, vou colocar o hífen para falar que é nulo. A gente já está acostumado a ver tabelas, isso aqui não é nada novidade para ninguém, mas é importante a gente ressaltar sobre isso, porque a gente utiliza muito de tabelas para descrever os resultados. Quando a gente fala de série estatística corresponde a um conjunto de dados estatísticos, em geral apresentados em uma tabela e organizado em função de três elementos: tempo, local e categoria. Então, por exemplo, a gente tem aí as séries temporais ou cronológicas. A variável é o tempo, permanecendo fixo o local e a categoria. Por exemplo, nessa tabela 1, a gente tem aqui dados fictícios, né? A gente tem número de clientes cadastrados em uma empresa no período de 2001 a 2004. Tá errado, né? Tá vendo que quando a gente vai colocar o título da tabela, a informação tem que estar correta. Mas aqui a gente tem, então, de 2016, 17, 18, 19, o número de cliente. Então, a variável aqui é o tempo, né? Com o passar do tempo, eu vejo meus clientes.
Aqui a gente tem o exemplo que a variável é o local, permanecendo fixo o tempo e a categoria, que eu estou trazendo uma tabela que tem a soma total dos clientes, mas de acordo por região. Então, a minha variável aqui é o local, que vai ser região norte, sul, leste, oeste, centro-oeste. Categórica, que a variável é o atributo, permanecendo fixo o tempo e o local. Então, no caso, aqui a gente tem um exemplo que o atributo é masculino ou feminino, que é a minha variável, ou a combinação, né? Nessa tabela aqui, ela é mais ampla no sentido que eu combino as regiões e o gênero, masculino ou feminino, e eu posso ter o total também. Tanto o total masculino, o total feminino ou o total por região. O gráfico estatístico, ele tem o objetivo de produzir no investigador ou no público em geral uma impressão mais rápida e viva do fenômeno. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma curva de calibração, eu vou avaliar a linearidade, por exemplo, eu preciso ter um gráfico ali, que é o gráfico que mostra exatamente se tem uma linearidade ou não. Então, a gente tem aí gráficos de barra, né, geralmente utilizados para representar séries geográficas e variáveis qualitativas nominais. A gente tem um exemplo aqui, né, de preferência de time dos alunos do curso de estatística no ano de 2000. Quando não tem nenhum, quantos palmeirenses, corintianos, outro time e assim por diante. A gente tem gráficos em colunas para representar séries temporais, variáveis qualitativas ordinárias. Então, aqui a gente tem o grau de satisfação ao curso de ciências econômicas. Então, a gente tem 2, 3, 4 e 5 e a frequência, né? Então, a gente vê que a gente tem uma maior frequência aqui em 4. A gente tem gráfico de colunas múltiplas, então aqui a gente vai mostrar o total, mas a gente vai ramificar. Então, é o plano de carreira por sexo dos alunos das disciplinas. Então, em Londrina, por exemplo, a gente tem um público masculino maior que feminino, mas esse total aí passa de 20. Mas eu consigo ver cada um deles separadamente, é visual essa ideia. A gente tem gráficos de setores ou de pizza também, né? Que eles são bem visuais, assim, que a gente consegue ver a maior representabilidade. Então, assim, a gente vê que a cidade de Natal está falando nesse gráfico. Então, 38% é de Londrina, 33% do Brasil, fora do Paraná, interior do Paraná e 4% do exterior. A gente tem o gráfico de linhas, né, que isso é interessante, a gente consegue acompanhar, né, então aqui com o passar dos anos, a gente vê que tem uma tendência a aumentar, só que depois aqui em 2017, aí caiu, depois voltou, subiu, então ele é utilizado para ressaltar essas tendências temporais. E interessante, quando a gente fala em métodos analíticos e a gente está falando de quantificação, todo equipamento de quantificação, ele tem uma calibração. Essa curva de calibração ela é feita com padrões conhecidos, como a gente já vem comentando. Eu preciso ter padrões conhecidos, com concentrações conhecidas, um certificado. Esse certificado ele tem uma rastreabilidade metrológica e junto a ele, além de ter o valor da concentração, eu tenho também o valor de incerteza associado. Então, vou lá no laboratório calibrar meu equipamento para fazer a análise. Eu vou preparar o que a gente fala de curva de calibração. O que é a curva de calibração? Eu vou ter uma faixa de trabalho de concentração mínima, concentração máxima, onde esse equipamento vai ser calibrado. E a gente sempre utiliza aí uma dispersão, que a gente tem um exemplo de concentração que vai de 1 a 8. Então, a minha faixa de trabalho ela é de 1 a 8. E na minha concentração 1, eu tenho um sinal analítico. Na concentração 2, eu tenho um outro sinal analítico. A gente espera que seja o dobro, né? Porque aqui eu estou exatamente trabalhando com o dobro. E aí, com esses resultados, eu vou
conseguir calcular o meu gráfico de dispersão, traçar uma linha onde vai ter uma equação da reta, essa equação aqui tem um R quadrado de 0,9993. O R quadrado igual a 1 significa que eu tenho uma linha reta perfeita. Então, os guias falam aí que para um R quadrado, ideal eu tenho que ter um número maior que 0,9, por exemplo. Então, sempre que eu vou ter uma calibração, eu vou ter uma curva de calibração. Nessa curva de calibração, eu vou ter uma equação associada a ela, e aí eu vou ter um R. Isso a gente falar lá na validação que eu vou utilizar uma curva desse jeito. Eu posso ter curvas quadráticas, pode ter sim, mas lá na validação ele vai me dizer sobre isso ou não. Então, o gráfico de dispersão, ele é utilizado para ressaltar a relação de duas variáveis, né? Então, aqui a gente tem peso e altura, e separado aqui também por se é feminino ou masculino. E aí a gente tem alguns conceitos importantes para estatísticas, né? Então, como a gente trabalha com validação, sempre tem cálculos envolvidos, e a gente vai ter aí representações gráficas, tabelas, é importante a gente conhecer alguns termos estatísticos também. Então, o elemento é a unidade considerada para o estudo estatístico, é denominado um elemento. Por exemplo, um objeto, um indivíduo, uma peça. A unidade considerada naquele estudo estatístico é o elemento. A população é o conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum. Essa característica deve delimitar corretamente quais são os elementos da população que podem ser animados ou inanimados. Exemplo, um lote de peça, um lote de polímeros, população do estado de São Paulo. E a amostra é o subconjunto de elementos de uma população. Esse subconjunto deve ter dimensões menor que da população e seus elementos devem ser representativos. Então, eu tenho aqui o meu elemento. Do elemento, eu vou ter uma população, que é algo menor, e dessa população ainda eu vou pegar uma amostra, certo? E aí, sempre que a gente fala de medidas, a gente tem erros associados. E esses erros podem ser determinados ou indeterminados. Os erros determinados ou sistemáticos, ele está relacionado com erro de método, erro operacional, erro pessoal, erro devido a instrumentos e reagentes. Então, assim, é algo que eu consigo ver, assim, né? Tipo, foi um erro que o analista, na hora de pipetar, ele pipetou errado. Um erro pessoal ali, né? Foi uma desatenção. Então, esse é um erro determinado. Mas mesmo na ausência de erros determinados, se uma pessoa mesmo faz uma análise, haverá pequenas variações no resultado. Por isso a gente tem erros indeterminados. E aí os erros são divididos de três formas: erro sistemático, erro aleatório e erro grosseiro. O que é um erro sistemático? São devidos a causas identificáveis e pode ser, em princípio, eliminado. Por exemplo, o instrumento não tem uma calibração boa. Eu fiz a minha curva de calibração, ele deu um R quadrado de 0,6. Nossa, inaceitável. Tem alguma coisa aí que saiu do controle. Aí é a hora de parar, avaliar tudo, observar, achou a causa, resolveu o problema, calibrei ele de novo. Pronto. Esse erro sistemático foi eliminado. E se eu pensar agora num erro aleatório? Ele resulta de variações ao acaso, de causas não conhecidas exatamente. Por exemplo, a tensão em uma rede de energia elétrica é a função da variação do consumo durante o dia. Há horários conhecidos de pico de consumo, mas também ocorre aleatoriamente, momentos de alta e baixa tensão. Então, sim, a tensão ali da linha oscilou, mas não foi algo que a gente percebeu drasticamente, mas isso pode afetar o resultado.
Ele não pode ser eliminado, mas pode ser tratado por teorias estatísticas. Já o erro grosseiro resulta da falta de conhecimento da medida ou falha humana, né? Se uma pessoa não conhece o sistema métrico, pode efetuar a medição no comprimento do objeto, ela pode errar feio, pois se ela medir esse comprimento de ser um exemplo que ele mede 50 metros, sendo que na verdade é 50 centímetros. Então houve um erro de cálculo aí, né? O que era para ser método confundiu com centímetro, e aí sim, de fato, é um erro grosseiro, que não pode existir. E aí, para a gente falar, lá no início do aula, eu falei que a gente faria algumas coisas no Excel, algo bem simples. Aqui eu tenho um exercício, onde tem um volume gasto por 9 analistas em uma titulação. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses dados na planilha de Excel. Consegue ver aí a planilha de Excel? E aqui eu vou colocar esses valores, ó, 12,5, 12, 10, 13, 11, 12, 15, 11,8, 12,7. Então tá aqui, ó, montar uma tabela para o Excel com os seguintes dados. Coloquei só os dados diretos para a gente poder avaliar de forma mais rápida um pouco. O que está pedindo aqui, ó, para a gente fazer a soma dos valores? Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil para você. Eu posso vir aqui, ó, igual, sempre que eu for fazer uma operação no Excel, eu utilizo igual, eu vou digitar aqui soma, já vai aparecer tudo que possa ser utilizado quando eu começar a digitar isso. Então, soma, eu cliquei nele e ele vai pedir quais os números. Eu seleciono do primeiro, vou até o 9, que eu tenho interesse, aqui está a soma dos valores. Então, aqui eu vou trazer para cá para a gente exemplificar. Soma. Então, a soma dos valores dos volumes utilizados nessa titulação deu 110. A gente pegar aqui a unidade de medida, é ml, né? Deu 110 ml. Aí a gente tem mais um exemplo, mais um pedido aqui, ó. Calcule a média aritmética e o desvio padrão. Então, agora a gente vai calcular aqui a média e embaixo a gente vai calcular o desvio padrão, né? Então, assim, qual que é o valor médio dessas medidas aqui? Como que eu vou fazer isso? Da mesma forma, eu vou colocar igual, vou colocar média, já apareceu aqui. Cliquei duas vezes em média, eu vou selecionar os dados que eu tenho interesse. E aí eu dou Enter, eu tenho meu valor médio. Então, nessa titulação, o valor médio aí foi de 12,2. Lembrando que a unidade aqui é ml para eles. E o desvio padrão? Lembra quando a gente vê o resultado que fala assim, ó, esse resultado, ele é 12 mais ou menos algum valor. É isso, é o desvio padrão, muito utilizado. Então, se eu vier aqui, colocar igual, desvio PAD, que é desvio padrão, ponto A, cliquei duas vezes, vou selecionar os dados, e aí eu tenho o meu desvio padrão de 1,38. Então, significa que nessa titulação eu tenho um valor médio de 12,2, e aqui dá até para a gente diminuir a quantidade de números, ó, para ficar. Então, a média foi 12,2 com desvio padrão de 1,4. Então, é 12,2 mais ou menos 1,4. É uma forma de eu expressar. Aí, aqui está pedindo para calcular o coeficiente de variação, que é o CF. E qual que é a fórmula e como que é o cálculo? Então, vou trazer aqui para vocês que o coeficiente de variação, a gente vai dividir o desvio padrão
pela média. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou calcular aqui, ó, o meu CV, que é o meu coeficiente de validação. Vou pegar igual, vou selecionar meu desvio padrão e vou dividir pela média. Deu aí 0,11. O que eu posso fazer também? Meu CV em porcentagem, que é a porcentagem do coeficiente de variação. Eu vou pegar esse valor e multiplicar por 100. Então, igual, selecionei o valor, estrelinha, que significa multiplicar, por 100. Ou seja, eu tenho uma variação de 11% em todo esse conjunto de dados aqui, de volumes que foi utilizado. Por que isso é importante a gente conhecer esse cálculo? Para a gente calcular a precisão de um método. E aí a gente vai ver mais para frente, né, que a gente vai ter precisão tanto no sentido de repetibilidade, quanto no sentido de reprodutibilidade. E como que calcula essa precisão? Dessa forma, a gente precisa ter os valores. Desses valores, eu vou calcular a média. Desses valores, eu também vou tirar o meu desvio padrão. E aí eu faço a divisão de um pelo outro. Do desvio padrão pela média, eu vou ter o meu coeficiente de variação. E se eu multiplicar isso por 100, né, eu vou ter a porcentagem do coeficiente de variação. Então, nesse caso aqui, eu tenho vários analistas fazendo essa titulação, cada um aí tirou um volume diferente, né, inerente ali da execução dessa análise. Eu vou falar, então, que eu tive uma variação aí de 11,3%, né? Então, assim, a precisão dos meus dados aí é de 11%. Aqui a gente talvez tenha algum que avaliar bem, porque teve titulação que deu 15, teve titulação que deu 10. Será que esses resultados estão tão reprodutíveis assim? Não, né? A gente precisa avaliar aí direitinho por que deu essa variação tão grande. Mas no caso aqui é apenas um exemplo de como que a gente pode fazer esse cálculo. Também aqui fala assim, ó, supondo que o valor exato é 12,8, calcule a porcentagem de erro para o analista 1 e o analista 8. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são os analistas, né? Vou até colocar aqui, ó, analistas e volume. A gente está falando que o volume exato, ele é 12,8 ml. Assim, para ser exato mesmo, assim, né, de acordo com os meus dados lá de rastreabilidade meteorológica, eu deveria ter usado 12,8. Ele pede para calcular o erro e a porcentagem de erro. Calcule a porcentagem de erro para o analista 1 e 8. Então, olha essa formulazinha. A gente tem aqui que o valor aproximado em módulo, né, menos o valor exato, dividido pelo valor exato, vezes 100 a minha porcentagem de erro. Então, eu tenho aproximado, vamos copiar isso aqui e colocar lá para ficar mais fácil, para a gente não perder. Então, coloquei aqui a formulazinha, a gente vai calcular o erro para o analista 1 e o analista 8. O analista 1 e para o analista 8. Então, eu vou calcular o erro aqui. Como que eu vou começar essa fórmula? Eu vou colocar um igual, vou abrir um parêntese. Importante em Excel usar parênteses.
Eu tenho o meu valor aproximado, que foi o valor que eu fui utilizado lá, que é o 12,5. Selecionei ele aqui, que ele está na coluna B, na linha 2, menos o meu valor exato, que está aqui, ó, que é 12,8, e vou fechar parênteses. Aí não tem como ele errar no cálculozinho. Dividido pelo valor exato, que é 12,8. E aí eu também tenho que multiplicar isso aqui por 100 para dar o valor em porcentagem. Aqui deu menos 2,3. Então, significa que tem 2% a menos do valor negativo. E faz sentido, porque o valor exato é 12,8, está dando 12,5, ele está dando um valor abaixo, né? Mas lembrando que pela formulazinha aqui, esse valor aqui é em módulo. Então, ele não pode ser negativo. Vou colocar aqui uma multiplicação por menos 1, só para a gente deixar esse valor positivo em módulo. Mas a gente consegue usar uma função módulo também no Excel. Isso aqui é só uma forma da gente fazer isso mais rápido. Vamos fazer agora com o analista 8. Da mesma forma, eu vou pegar igual, abrir parênteses. Qual que é meu valor aproximado? É o valor do analista, menos o valor exato, que é o valor que eu coloquei nessa coluna B16, né? Na coluna B, na linha 16. Fechei parênteses. Dividido pelo o volume exato, novamente, vezes 100. Está aqui, menos 7,8. Também vou colocar isso aqui vezes menos 1, para deixar modular, né? Mas o sinal negativo aí, porque está justamente abaixo. E não é isso? Deveria dar 12,8, deu 11,8, né? Deu 1 ml abaixo. Isso representa aí um erro de 7,8%. Por cento. E aí a gente pergunta aqui, ó. Supondo qual que é a porcentagem de erro para analista 1 e outro. Então, se eu for avaliar naquele exato momento, nessa análise, qual analista teve um erro menor, o 1 ou o 8? A gente sabe que é o 1, né? Justamente porque está mais próximo do valor de 12,8, e esse erro foi de 2,3. Então, assim, é interessante a gente trabalhar com esses números, porque, assim, a gente tem respaldo da matemática para poder apresentar as coisas, e aí dá mais credibilidade, certo? Então, esse foi um exemplo que a gente usou o Excel. A gente também tem dois tipos de erro, né? Que é o erro absoluto, que é a diferença entre o valor exato do número e o aproximado. Então, é um menos o outro, o erro absoluto. E o erro relativo é quando a gente coloca aí a porcentagem. Trouxe aqui também alguns termos que a gente utiliza em química analítica, que é a amostra. É parte representativa da matéria em estudo, a análise, processo que proporciona informações físicas ou químicas a respeito da composição ou natureza de uma amostra. O analito é aquela espécie que será analisada, aquilo que eu tenho interesse. A minha matriz é a amostra menos os analitos, né? Determinação. A análise é a análise de uma amostra para conhecer sua identidade, concentração ou estrutura do analito. Então, se eu tenho um método de determinação do meu analito numa determinada matriz. E aí eu utilizo uma análise para isso, e à medida que há uma quantificação experimental das propriedades químicas e físicas de um analito em uma amostra. O processo analítico é série de operações analíticas efetuadas entre a coleta da amostra e o resultado final. A técnica analítica é o princípio físico ou químico empregado no estudo de um analito. O sinal é o dado obtido ao aplicar uma técnica referente à concentração do analito na amostra, né? Lembra quando eu mostrei a curva de calibração, a gente tinha concentração, um sinal? Aquele sinal analítico ali, ele veio de um determinado instrumento. E aí vai depender também que instrumento que é esse, como que é esse sinal.
mas eu sempre vou ter uma resposta do meu equipamento. Essa resposta é um sinal, ele vai ser todo convergido à concentração, graças aos cálculos matemáticos envolvidos. Então, o método analítico é a aplicação da técnica a um processo analítico concreto. São considerados métodos de análise todas as operações analíticas necessárias para aplicar uma técnica analítica a uma amostra. E aí, eu trouxe aqui, para a gente ir já para a parte final da nossa aula, uma aplicação, que é um artigo, que ele é aqui de 2025, que ele faz a determinação de ácido salicílico em leite, utilizando spot teste em papel e processamento de imagens digitais. Então, o que que eles fazem? Eles fazem uma reação colorimétrica do ácido salicílico, e aí gera uma cor. Essa cor eu consigo fazer uma curva de calibração. Através da curva de calibração, ela é feita com o uso de imagens mesmo, e aí tem toda essa parte de desenvolvimento e validação do método. E aqui focando então na validação do método, o que que ele propõe para avaliar? É uma validação feita no laboratório, que ele chama in-house, que ele utilizou as seguintes figuras de método: linearidade, exatidão, recuperação, precisão, limite de quantificação e detecção, né? O LOD e o LOQ, limite de detecção e limite de quantificação. Aí ele avaliou a precisão por meio do porcentagem do coeficiente de variação, que é o que a gente viu lá na nossa aulinha no Excel lá. Para avaliar a linearidade, ele fez curvas analíticas de várias concentrações, né, em diferentes amostras também para poder avaliar. E a exatidão foi avaliada por meio da comparação da concentração de ácido salicílico pelo método de referência. Então, ele fez aí uma curva de calibração, fez as determinações, fez várias determinações para avaliar a precisão, e também usou o método referência, né, o método que já é comumente utilizado para avaliar a exatidão. Aqui a gente tem só o exemplo da reação colorimétrica. O ácido salicílico, ele reage com o ferro 3 para formar esse complexo entre o ácido salicílico e o ferro. E ele tem essa coloração. Por causa dessa coloração, ele consegue quantificar. Então, quanto mais ácido salicílico, maior a concentração, e aí ele tem um sinal característico para isso. Ele conseguiu fazer curva de calibração utilizando o sinal de imagem digital mesmo. E aí, pensando na calibração, no desenvolvimento, ele utilizou lá esses spotzinhos aqui, né, de diâmetro de 10 milímetros, 20, 30, 40, avaliou a curva, o R quadrado, a faixa linear. Então, por exemplo, no diâmetro maior, de 40 milímetros, eu consigo minha curva de calibração em 50 miligramas por litro, que é mais baixo do que em 10, por exemplo, que é 700. Então, qual que é a minha faixa ideal? Vai depender do método que eu estou utilizando. E atrelado a isso, eu tenho meu limite de detecção, que no caso aqui para 40 foi 16 e para 10 foi 217. Aí ele foi avaliar diferentes amostras de leite, né? Porque o objetivo é determinar ácido salicílico em leite. Ele usou leite cru, leite desnatado, leite integral, leite em pó e zero lactose. Fez a reação colorimétrica, pegou os padrões de concentração conhecida, fez a reação, levou para o instrumento de imagem digital e obteve as curvas de calibração. E aqui ele traz a faixa linear que ele conseguiu obter, tanto para o leite cru, para o leite desnatado, para o leite integral, para o leite em pó, para o leite zero lactose
A gente já vê que não foi uma faixa universal, que cada leite teve uma resposta, justamente porque a gente tem aí um efeito da matriz, e aí ele tem a equação da reta, né, que, como eu mostrei lá na curva de calibração, quando eu correlaciono o meu sinal analítico com a concentração, eu consigo montar uma reta. Com essa reta, eu consigo calcular meu R quadrado. E para todos os casos aqui, o R quadrado foi maior que 0,9, ou seja, ele é linear. Mas a gente tem um efeito da matriz. Justamente porque esse valor aqui, ó, y igual a 0,001, no caso 0,2, 0,1, 0,2, e ele colocou a média aqui, mais ou menos 0,4 vezes 10 menos 6, mais ou menos 0,9, indica que há um efeito matriz. Então, os dados estão me dizendo isso. E aí, depois, ele fez o limite de quantificação e limite de detecção, que ele explica no artigo também como é feito, mas é muito comum, é muito praxe a gente, no dia a dia, a gente utilizar o primeiro ponto da faixa linear como limite de quantificação. Em estudos acadêmicos, eles gostam de avaliar o limite de quantificação diferente. Que aí o PAC tem todo um método proposto lá, mas esse limite de quantificação, ele está entre o zero e o primeiro ponto da curva. Então, se a gente pegar, por exemplo, o limite de quantificação do leite cru deu 96, e começa em 100, é bem próximo, né? Do leite desnatado, aqui o limite de quantificação é 289, enquanto que o desnatado é 300. Mas a validação está me dizendo sobre isso. Aqui a gente tem um exemplo das curvas, ó, tanto do padrão como em leite zero lactose, e a gente percebe que elas não têm paralelismo, né, ou seja, elas não são paralelas, isso é sinal aí também de um efeito matriz. Para avaliar a recuperação, ele adicionou concentrações conhecidas em 3 níveis. Então, ele pegou o leite cru e adicionou 498 miligramas de ácido salicílico. Pelo método, ele viu que ele encontrou 489. Isso representa uma recuperação de 99%. Aí ele dobrou essa concentração lá, quase que dobrou, foi para 802. Qual que foi o valor encontrado? 884. O que que essa recuperação, esse resultado encontrado tem de recuperação em relação ao adicionado? 110, mais ou menos, 0,2. Isso ele fez para todos os leites, em 3 níveis. Então, o nível baixo, o nível intermediário, o nível alto. Nível baixo, nível intermediário, nível alto. Adicionou, fez as análises e aí fez um cálculo de recuperação para ver. Então, a gente vê que tem recuperação de 71% até 120%. E o que é bom? Será que 71 é uma recuperação boa? Aí vai depender do meu método, vai depender do meu laboratório, vai depender do quão exato eu preciso desse método. E aí, o que vai falar sobre o que é aceito ou não é o próprio desenho do método do laboratório. Mas lá no relatório de validação tem que conter essas informações. Ele fala no artigo que está entre valores aceitáveis, de 70 a 120. Então, existe assim, de modo geral, se a gente pegar os guias, de praxe existe aí uma recuperação de 80 a 120 como favorável, mas a gente tem a tabela, por exemplo, da OAC, que ela é mais restritiva de acordo com as faixas de concentração. Ela fala que para teores mais elevados, a gente tem que ter uma faixa de recuperação menor. Enquanto que aqueles elementos que têm concentrações mais baixas, que é mais difícil analisar, tem mais efeito matriz, tem mais, né, dificuldade na análise, a gente tem um range de recuperação aí maior. Aqui ele também avaliou a exatidão do método referência com o método proposto. Ele pegou o leite integral, por exemplo, fez leitura no método proposto e fez leitura no mesh de referência e aí fez um teste estatístico, que é um teste T de students, e aí ele apresenta aqui o T calculado, o T tabelado. Fez leite integral, leite desnatado, zero lactose, leite cru, leite em pó. Avaliou os dados de referência, avaliou o dado
pelo método proposto, calculou o valor de t, e aí tem o t tabelado. O t tabelado, ele é 2,78. O calculado estão todos menores. Então, estatisticamente, eles falam que toda vez que o t calculado for menor que o t tabelado, significa que no intervalo de confiança de 95% não há diferença significativa, ou seja, o método proposto, o resultado que eu tive no método proposto, ele não é diferente estatisticamente do dado do método de referência. Então, no meu leite integral, que eu avaliei no método de referência por 289, no método proposto foi 287. Bem próximo, né? Eu, visualmente a gente vê que está próximo, mas aí eu tenho um teste estatístico que me assegura que não tem diferença significativa no intervalo de 95% de confiança. Então, ele fez isso, né, como validação e ele aplicou em amostras. E aí, para nossa alegria, né, todo esse processo de validação, para ver que o método ele funciona, mas não foi detectado em nenhuma amostra de leite. Dentro dessa faixa, nenhum leite foi encontrado ácido salicílico, uma vez que é proibido também, né? Ele pode ser um contaminante, ele pode ser adicionado ali, mas é proibido. E a gente tem que ter métodos analíticos que garanta que a gente está quantificando e se a gente achar, esse resultado está garantido. Se a gente não achar, a gente está garantindo que esse produto está seguro, graças à validação, certo? Então, esse foi um exemplo, justamente para exemplificar o que vai vir mais pela frente na disciplina. Então, nas próximas aulas, a gente vai entrar direto mesmo de como que são essas figuras de mérito, cada uma delas, a gente vai ver passo a passo sobre elas, para a gente fechar o relatório de validação, né? Então, a gente viu que a gente tem infinidade de coisas para fazer, de acordo com a matriz, de acordo com a concentração do analito. A norma pede para fazer validação, aí tem os guias que ajudam, o DOC CGEC 08, que pode dar indícios aí de como fazer uma validação. Então, a gente vai compilar tudo isso no relatório, muito similar com esse aqui do artigo. Lógico que o artigo, né, ele é mais completo, mas esse relatório vai falar sobre isso. Então, nas próximas aulas, a gente vai entrar mais a fundo nessas figuras de méritos, que é as figuras de desempenho, para falar da validade dos meus dados e se aquele método que eu estou propondo, o que ele atende, em que situação ele atende. É isso, gente. Alguma dúvida? Então, se ninguém tem uma dúvida, já vou encerrar a aula por aqui. Muito obrigado pela atenção. Nas próximas aulas, a gente continua falando sobre a validação dos métodos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.